recebo mensagem de alguém falando, cara, olha essa ideia que eu tive. Não importa se sua ideia é boa, cara. O negócio é como vai executar. Aí você vai para a estrutura. A estrutura da história importa? Importa pra caramba. Se eu vou colocar ela... você pode pegar uma macroestrutura, 3 atos, 5 atos, Shotenketsu, enfim. Ou se você vai pegar uma microestrutura, uma estrutura mais fragmentada, Save the Cat, onde eu vou saber exatamente, não, no minuto 12 vai acontecer o evento que vai mudar completamente a jornada dessa pessoa. Isso importa porque ajuda a direcionar melhor a sua história. Mas o que realmente dá vida para uma história é a identidade dela, é a voz dela. A gente está vivendo um período de histórias muito sem identidade. São poucos aqueles que são os escritores, roteiristas, que têm uma personalidade muito forte. Quando você assiste uma obra do Tarantino, você sabe que é Tarantino, ponto. Quando você assiste uma obra do Nolan, sabe que é do Nolan, ponto. Quando você assiste os Irmãos Coen, não tem como duvidar, é os Irmãos Coen, é a voz deles que está ali. Mas quando você pega, sei lá, nem vou saber o nome do diretor, porque não importa. O diretor de... como é que é o nome do filme dos carros lá? Velozes e Furiosos. Dependendo do Velozes e Furiosos... Porque tem um James Wan, que é brabo. Então, por isso que eu falei, dependendo do Velozes e Furiosos, a coisa muda de ideia. Inclusive, dependendo, por exemplo, do 007, tem 007 que é completamente genérico, mas dependendo do diretor, o negócio ganha fogo. Então vai muito dessa identidade. O que é a identidade? É o ritmo que essa pessoa dá para essa história, qual que é o conflito, quais são as camadas de significado, se essa é uma história onde o personagem ele é muito simples ou é um personagem mais complexo. Para fazer uma história funcionar, existem tantas partes móveis, é uma engrenagem tão complexa, e eu não vou ser aqui o cara para dizer que eu sei o segredo perfeito para fazer a história. Se eu soubesse, eu estava ganhando milhões lá em Hollywood. Porque os caras, às vezes, investem 200 milhões num filme acreditando que eles encontraram a história perfeita para flopar e fazer 50 milhões de bilheteria e perderem muito dinheiro. Mas tem algumas estruturinhas que elas são meio que básicas, né? Então, sei lá, você ter conflito, você ter virada, tem coisinhas que são... Tem coisinhas que são básicas. Principalmente quando você fala de histórias ocidentais, isso se aplica muito mais na histórias ocidentais, elas são baseadas em conflito. Histórias orientais, principalmente quando você pensa na estrutura do Shotenketsu, elas são mais baseadas na experiência, você vai pensar nas histórias do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli. Aquilo ali é de uma beleza maravilhosa, mas não existe necessariamente um conflito principal no qual essa história está baseada. Muitas vezes é uma experiência. Pensa em Totoro, meu amigo Totoro. Porra. Qual que é o conflito que tem ali? Não tem nenhum conflito. É quase um slice of life, né? É um slice of life. E é lindo, é maravilhoso. Mas a mãe tá doente. Sim, mas não é nada terminal, ninguém tá pensando que ela vai morrer, ela só tá longe. E isso em nenhum momento é tratado como sendo o grande problema. É a vida daquelas crianças acontecendo. Mas a nossa realidade aqui no Ocidente é que é baseado num conflito. Tem uma coisa que eu sempre falo que eu acho que é fantástico quando uma pessoa vai criar história, que é pensar no seguinte: as melhores histórias são situadas no melhor ou no pior dia da vida do personagem. É melhor ainda quando ele acha que é o melhor dia e se torna o pior, ou quando ele acha que é o pior dia e se torna o melhor. Então você pega Feitiço do Tempo. Filmaço, cara. Assim, que pena que não se faz mais filme igual aquele. Maravilhoso. Mas ele achava que era o pior dia na vida dele, porque ele ia para uma cidade ruim, que ele não gostava, fazer uma matéria porca sobre uma porcaria do bichinho lá, da marmota, e de repente ele começa a repetir o dia, agora sim é o pior dia da minha vida, que eu tô preso onde eu odeio, vendo essa marmota todo dia, e eu quero ir para casa. E ele repete aquele dia, e existem estimativas aí que algumas pessoas falam que ele tenha vivido talvez 50 a 70 anos naquele dia, baseado nas habilidades que ele desenvolve, né? Porque o cara aprende medicina, o cara aprende piano no nível complexo. Isso é muito bom. É maravilhoso. Você leu esse filme? Nossa, filmaço. E daí no final você percebe, cara, esse não era o pior dia na vida dele, era o melhor. Para ele parecia o pior, mas agora ele percebe, era o melhor. E eu precisava repetir esse dia todos os dias para perceber que era o melhor dia, porque era o dia em que eu ia mudar e me tornar uma pessoa melhor. Então, entender essas nuances de o que faz... Porque assim, é uma jornada de personagem. Você está criando uma pessoa e você está querendo levar ela do ponto A ao ponto B. Aí eu te pergunto, o que é o ponto B? É a transformação dessa pessoa. O que muda uma pessoa? Só existem duas coisas que mudam uma pessoa: tempo e trauma. As pessoas
terríveis aí não mudam com nenhum desses. Tem gente que não muda nem com tempo, nem com trauma. Que tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, morri assim, Gabriela.